Eu tenho depressão. E até pouco tempo atrás, meus pais não acreditavam em mim. Desde que me tornei uma adolescente, eu sempre tenho estado um pouco triste. Mas nos últimos anos, essa tristeza se transformou em algo maior. Até recentemente, eu não entendi o que era isso. Na maioria das vezes eu me sentia exausta e infeliz. Até mesmo sair da cama era difícil. Para mim, nada fazia sentido. Eu não me importava com as minhas notas, nem com os meus amigos. Era como se ninguém se importasse comigo, e como se nada me interessasse. Eu passava minhas noites assistindo a programas de TV e chorando, pois o mundo parecia ser um lugar muito ruim. Um dia eu me dei conta de que estava com depressão. No começo eu não queria acreditar nisso, pois hoje em dia todo mundo diz que está com depressão. Mas não dava mais para fugir da realidade, então eu tentei explicar isso para os meus pais. Eu pensei que eles entenderiam, ou pelo menos tentariam entender, mas não foi o caso. Meu pai disse: essas crianças de hoje são sensíveis demais, ninguém tinha depressão na minha época. E a minha mãe disse: isso é coisa da sua cabeça, meu bem. Você precisa ser mais otimista. Para falar a verdade, isso fez eu me sentir ainda pior, pois eu não podia nem mesmo falar sobre isso com meus pais. Eu tinha amigos, mas eles já não queriam mais me ouvir. Eu não os culpo, pois era chato mesmo me ouvir falar sobre a minha depressão o tempo todo. Eu dei uma olhada em fóruns na internet sobre depressão e as pessoas me aconselharam a procurar um psiquiatra. Eu pedi aos meus pais por diversas vezes, explicando a importância que aquilo tinha para mim, e eles acabaram concordando, embora não quisessem. Eu senti um fio de esperança pela primeira vez em muito tempo, então fui ao médico com meus pais. Ele era um homem mais velho e era muito estranho. Ele nem olhou para mim e se mostrava totalmente desinteressado no que eu tinha a dizer. Eu expliquei a situação, mas ele continuou fazendo as mesmas perguntas sobre a escola e sobre estresse. E no final, ele disse que eu só estava cansada da escola e que precisava de um pouco de descanso. Eu fiquei chocada, mas meus pais ficaram felizes com esse diagnóstico. Eles se esforçaram para me fazer sentir melhor, me deixaram faltar alguns dias de aula e ter um pouco de diversão. Só que eu não queria me divertir, eu não queria fazer nada além de ficar na cama, chorando. Depois que voltei para a escola, as coisas pioraram ainda mais. Os professores estavam com raiva de mim por eu não ter feito o dever de casa e por não estar prestando atenção na aula. Mas eu não respondia, então eles pararam de me incomodar. O mesmo acontecia com meus colegas de turma, eles não prestavam atenção em mim, pois eu sempre estava sozinha, ficava olhando pela janela, lendo um livro ou qualquer outra coisa. A essa altura, eu comecei a acreditar que meus pais tinham razão e que eu simplesmente devia ser grata por tudo que eu tinha. Então, tentei conversar com as pessoas e estudar um pouco mais, mas eu simplesmente não tinha forças para fazer isso. Um dia, meu pai ficou bravo comigo por ser ingrata e mal-criada e disse: você não quer conversar com a gente, você não quer estudar, me diz, o que é que você quer? Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer, pois na verdade eu não queria nada. Ele continuou falando, e eu já não aguentava mais, então comecei a chorar compulsivamente. Eu nunca tinha chorado daquele jeito, era sempre um choro silencioso no meu quarto, mas desta vez era como se eu tivesse tido um colapso nervoso. Enquanto chorava, eu disse muita coisa, tipo: eu sou uma inútil, eu nem me considero uma pessoa, eu não sei fazer nada e nunca vou conseguir melhorar. Isso foi só uma parte das coisas que eu disse e a maioria delas era ainda pior. Meus pais ficaram em estado de choque, pois antes eu era quieta e calma, e essa era a primeira vez que eles ouviam o que eu sentia de verdade. Depois de diversos dias, minha mãe entrou no meu quarto e disse: eu conversei com seu pai e nós queremos acreditar em você. O que podemos fazer para te ajudar? Acho que essa foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que alguma coisa boa tinha acontecido comigo. Eu perguntei a eles se poderíamos marcar uma consulta com outro psiquiatra dessa vez, e eles concordaram. O novo psiquiatra era mais jovem e me ouviu com atenção, fazendo um monte de perguntas e realmente escutando o que eu respondia. Eu contei tudo o que sentia para ele, e foi muito confortante finalmente encontrar alguém disposto a me ouvir. Aí, ele fez um monte de testes comigo, e depois de um tempo, ele me diagnosticou com depressão crônica. Meus pais se recusaram a acreditar no começo, mas eu vi o quanto eles estavam preocupados, e aquilo me fez sentir melhor. Tipo, eu não estava louca, aquilo não era coisa da minha cabeça. Agora eu tomo antidepressivos e minha depressão não irá embora tão cedo, mas eu estou me sentindo um pouco melhor, embora ainda tenha um longo caminho pela frente. Eu sei que muitos de vocês sentem o mesmo, aquele sentimento de solidão, como se tivesse alguma coisa errada com a gente.
Se você se sente assim, procure ajuda o mais rápido possível e saiba que você não está sozinho. Que problema você está enfrentando agora? Por favor,